O Flamengo pode ter até 8 desfalques para o jogo contra o São Paulo. E aí colocamos até 8 porque Isla vai estar com a seleção, vai jogar contra a Venezuela, o Everton Ribeiro vai estar com a seleção brasileira, vai jogar contra o Uruguai, podem não jogar, o Rogério Ceni falou sobre isso na última entrevista. Então aqui temos Gabigol, Pedro, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Thiago Maia, Diego, Felipe Luiz e Isla. São esses os 8 caras que podem ficar fora do próximo jogo. Alguns já estão fora, inclusive. Desses todos, qual desfalque faz mais falta para o momento do Flamengo, Vitor Sérgio Rodrigues? Cara, assim, eu acho que eu não sei se vai ser polêmico, mas acho que é o Rodrigo Caio, cara. Acho que é o Rodrigo Caio. O Gabigol e o Pedro lá fazem muita falta. Bruno Henrique vai ter que se desdobrar, mas desde que o Rodrigo Caio saiu, a zaga do Flamengo é um terror, né? E pelo visto... Esse é o único que está garantido que está fora. Felipe Luiz e Diego, a chance é enorme de não jogarem, mas o Rodrigo Caio, esse está vetado para o jogo de quarta com a lesão na panturrilha. Então, e o Rogério tá tomando a decisão de dar tempo, de dar a chance de recuperação para o Gustavo Henrique e para o Léo Pereira, né? Falou sobre isso pontualmente na última entrevista coletiva. Então, eu estou até rascunhando aqui o time que deve ir a campo no Morumbi e estou colocando os dois. Então, eu acho que eu vou colocar o Rodrigo Caio, cara. Rodrigo Caio, Mauro Betti. Mas o Rodrigo Caio e o Gabigol, acho que são dois reforços importantes, são dois desfalques importantes demais. O Rodrigo Caio, o Flamengo já está, em tese, tendo que se acostumar a jogar sem ele. O Gabigol, o Flamengo teve que se acostumar a jogar sem ele. Mauro Betti. Os outros aqui, circunstanciais, né? As ausências seriam o Thiago Maia, o Everton Ribeiro pela seleção, o Pedro estava jogando, foi para a seleção, voltou machucado. O Isla está com a seleção. Qual desses faz mais falta no momento para o Flamengo, Mauro? A tese do VSR é perfeita, né? Até pela instabilidade de outros nomes. E como o Flamengo vai ter que, evidentemente, correr mais riscos, a coisa pesa do outro lado, fora o conhecimento de casa e de causa que tem o Rodrigo Caio. Não tem a torcida, mas ele conhece bem o Morumbi. Enfim, conhece o astral do São Paulo, conhece as pressões do São Paulo, foi vítima delas. Então, é um jogador muito importante, um ótimo zagueiro de nível de seleção brasileira. É plenamente confiável. Eu estou muito propenso eu votaria, como destacou o Vitor, no Rodrigo Caio, mas eu acho que a fase é tão espetacular do Pedro, e evidentemente o Flamengo não pode tomar os gols, mas também precisa deles, porque já começa eliminado pelo placar no Maracanã de quarta-feira. Eu vou ficar com o Pedro, até porque eu estou numa fase de encantamento com ele total. Então eu entendo que o Pedro, para fazer a diferença para o Flamengo, é o cara. O Pedro é aquela situação, tá com uma lesão na coxa, né? Se ele não vai poder jogar amanhã contra o Uruguai, é difícil imaginar que ele tenha condições de jogar na quarta-feira, mas vai ser uma avaliação... Não sei, hein? Sim. Vai ser uma avaliação interna do Flamengo. Uma coisa é o cara ir para o sacrifício na seleção, outra coisa é o cara ir para o sacrifício no Flamengo. Eu acho que é diferente. Mas nos dois momentos, enfim... Então, não, falando disso, aí que tá. Não sendo médico, mesmo se fosse, eu não estou dizendo. Mas se o Pedro não pode jogar na terça-feira, mas pode jogar na quarta-feira, pro futuro dele para a seleção brasileira atrapalha. Opa. Não, mas peraí. Vocês viram o que falou o doutor Rodrigo Lasmar? Sim. Não vi, Vitor, eu não vi. O doutor Rodrigo Lasmar falou assim, textualmente, isso me chamou muita atenção. Ele falou, o Pedro estava fazendo uma atividade, no final sentiu uma dor, a gente teve que fazer o exame de imagem, não achamos nada no primeiro e achamos depois uma pequena lesão no exame de imagem que a gente fez. Como ele não tem condição de jogo na terça-feira, nós aproveitamos e cortamos. Mas o terça que tá. Não entendo o que ele falou, entendo o que você está falando, mas ao mesmo tempo ele também não pode analisar. Mas quarta-feira tá o quê? Ele não é ele não é médico do Flamengo, não, né? Claro. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, né? Dentro daquela coisa que eu sempre falo aqui, quem falou isso foi o médico da seleção, né? O médico da seleção disse que estava cortando porque ele não podia jogar na terça.
Lógico que ele não ia ficar falando. Alguém ia perguntar quando que. Vamos supor que alguém pergunta. É porque não tinha chance de pergunta, né? Mas tudo bem, era um pronunciamento. Vamos supor que alguém perguntasse, mas quando ele pode jogar, doutor? O doutor ia dizer, eu não sei, pô. Isso aí o médico do Flamengo vai dizer. Eu imagino que ele falaria isso, né? Ele não ia trazer para ele uma coisa que ia estar fora do ambiente dele. Mas o que ele falou foi por isso que o Mauro, assim, o Mauro falou, acho que prejudica ele para a sequência da seleção. Eu acho que nesse caso seria assim, o jogador tá dizendo que o jogador tá alegando dor, tá apontando dor, como dor aqui a gente não consegue definir, a gente tá aqui, eu decidi cortar, mas pegada não foi muito essa, né? A pegada foi ele dizendo, eu olhei e vi que ele não tem condição de jogo para terça e cortei. Então, eu me surpreenderia zero se o Pedro começar jogando na quarta-feira. Zero. Ale Oliveira, Gabigol, Pedro, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Thiago Maia, Diego, Felipe Luiz e Isla. Enquanto o Ale Oliveira vai definindo aqui qual o desfalque faz mais falta, Mauro, se você conseguir desenrolar esses cabos e essa máscara, visualmente vai ficar um pouquinho mais bonito. Qual a chance de ficar mais bonito? Mas tudo bem. Agora temos editor de estética, mas tudo bem. Isso, obrigado, Mauro. Vai, Ale. Eu ontem no trepidante último lance, eu votei no Rodrigo Caio também. Tecnicamente não é o mais valioso, mas eu acho que você tem que também mensurar a falta que o cara faz e as peças que tem de reposição, além do setor que tem sido mais questionado também. E até se você quiser dar uma viajada, colocar também o fato do Rodrigo Caio ter saído do São Paulo da forma que ele saiu, né? Sim. Então, juntando tudo, eu, mesmo entendendo que evidentemente tem jogadores aí mais poderosos, tecnicamente, eu iria de Rodrigo Caio. O encaixe, né? Até por quem tá jogando também, né? A galera pode continuar curtindo aqui pra gente, pedir pro pessoal deixar o like. E aí eu quero falar do São Paulo, que é o adversário do Flamengo nessa quarta-feira. Luiz. Oi. Eu montei aqui um time que poderia ser contando todos os desfalques. Então vamos lá. Diego Alves, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira e René. Arão e Gerson. Vitinho, Arrascaeta e Michael e Bruno Henrique na frente. Ou seja, você tem 8 desfalques e ainda consegue botar esse time aqui, que é um time que acho que pode... Não sei se vai ganhar, eu acho que não vai ganhar. Eu acho. Mas eu acho que pode fazer um jogo para ganhar no Morumbi, né? Sim, certeza. É um bom time. Tem muito time aí, muito clube que queria ter esses caras aí no time titular. Fala assim, me dá esse time aí como 11 inicial, tô agarrando e tô feliz da vida.